Ei, me fala uma coisa, será que Deus cria a mulher por uma necessidade? Ora, o homem não tinha nenhuma ajudadora, ele estava sozinho, cansado, triste, na solidão, então Deus resolve fazer a mulher. Será que ele não tinha pensado em fazer ela? Ela é obra de uma necessidade do homem? Me fala uma outra coisa, se a mulher é uma ajudadora, como diz a Bíblia, ajudador ganha menos, ajudador não é profissional, ajudador não é técnico, não é perito no assunto. Será que realmente a Bíblia quis falar sobre isso quando ele fala que a mulher é uma ajudadora? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam. A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Raça Humana. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo no nosso canal, aqui do lado tem um botãozinho vermelho onde você pode se inscrever no nosso canal, porque toda semana tem vídeo novo aqui no nosso canal. Então aproveite, faça a sua inscrição, tá bom? Compartilhe esse vídeo, faça o seu comentário e deixe aquele like, porque isso é muito importante, porque o YouTube entende que esse conteúdo é de valor relevante, ele vai notificar outras pessoas. Lição de número 2, a criação de Eva, a primeira mulher. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a necessidade da criação da mulher. Por que Deus cria a mulher? Qual foi o objetivo de Deus criar a mulher? Então é isso que nós vamos ver nessa aula, a necessidade, quais foram os objetivos, o motivo real de Deus fazer a mulher. Será que ele não estava pensando nela? Ele resolve só criar o homem e por uma necessidade circunstancial que ele não tinha previsto, aí ele cria então a mulher? É isso que nós vamos ver aqui nessa aula. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 2, do verso 18 ao verso de número 25, tá? Eu quero dar 4 pontos na introdução que você tem que levar isso para a classe, você tem que permear toda essa lição, é baseado no seguinte, que a, a criação da mulher foi um ato exclusivo de Deus. O homem não teve intervenção, ele não teve melhor participação. Retira a palavra intervenção e coloca a palavra participação. O ser humano não teve nenhuma participação direta ou indireta na obra criadora da mulher. A segunda ideia é o seguinte, que você tem que entender que ela foi criada por um propósito bem específico. A mulher foi criada com um papel muito bem definido, diferente do homem, ok? A terceira ideia é o seguinte, que ela faz toda a diferença. Querido, coloca isso na sua cabeça. A mulher faz toda a diferença, aonde ela é inserida, ela faz a diferença. E a quarta ideia é, ela foi feita para tampar uma lacuna. Preste bem atenção, ela foi feita para tampar uma lacuna, ok? Olha que interessante, o último ponto que eu salientei com o primeiro, ou seja, eu disse que a mulher é um ato exclusivo de Deus. E eu termino dizendo que ela foi feita para tampar uma lacuna. Tá? Daqui um pouco eu vou explicar isso para que vocês possam entender. Será que ela é emergencial, não estava nos planos de Deus? Nós vamos ver isso. Tópico primeiro, a mulher nos planos de Deus. Ponto 1, a mulher já estava nos planos de Deus. Aqui nós já quebra essa ideia. Tá? Será que ela foi obra circunstancial? De um momento? Não, ela já estava nos planos de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 26 diz o que? Façamos o homem. Volta aqui comigo, a expressão façamos, a expressão homem não significa sexo masculino, ok? Por quê? Porque a Bíblia diz que sexo masculino e sexo feminino, na Bíblia tem nome para isso, ok? O homem homem masculino é chamado de ish, ok? E mulher, tá? Claro, tem que ser do sexo feminino aqui, eu só enfatizei homem para não ser genérico, tá? E mulher é Isha, tá? No
capítulo 1, verso 26, quando a Bíblia diz e façamos o homem, ele tinha na mentalidade Ishi e Isha, porque ele usa a palavra não façamos o homem, não façamos o Ishi, tá? Ele diz façamos Adam, ou seja, a humanidade. Ou seja, então quando Deus tem aquele concílio e ele fala façamos o homem, ele está querendo dizer o seguinte: vamos criar a humanidade. Nós vamos criar a humanidade. E quando ele fala de humanidade, ele fala entre homem e mulher. Porque na mente dele, eu disse que ele cria o cenário para introduzir o ser humano dentro deste cenário, para ser o ator principal desse cenário. Então olha que interessante, quando ele diz façamos o homem, façamos a humanidade, ele já está dizendo nas entrelinhas, eu vou criar dois personagens, que esses dois personagens vão se relacionar, e através desse relacionamento vão criar outros personagens, e a relação desses outros personagens vai fazer com que essa humanidade cresça, desenvolva para cumprir o meu propósito aqui nesse planeta que eu criei especificamente para que eles possam morar. Vocês conseguiram entender essa ideia? O Adam é genérico, ok? Adam é homem e mulher, tá? Aí quando eu falo homem específico, sexo masculino, eu falo sobre o Ishi. E quando eu falo sobre mulher, eu falo especificamente de Isha. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2 que macho e fêmea os criou. São termos técnicos para diferenciar do Adam, tá? Que é humanidade. Ponto 2, a decisão de formar a mulher. Querido, preste atenção, o autor disse que Deus cria a mulher porque o homem estava triste e na solidão. Tem um grande pastor famoso que ele conta até uma história muito engraçada que os irmãos adoram, que os irmãos dão muita risada, o pastor Cláudio Duarte, que Adão estava lá cabisbaixo, triste, e de repente ele aparece com uma mulher negativo. Aquilo ali é bonito de ouvir, é prazeroso de ouvir, mas teologicamente é uma farsa. Teologicamente está errado. Adão não estava triste e não estava em solidão, porque tristeza e solidão são consequências do pecado. Eva foi feita antes do pecado. Eva não tem nenhuma relação com o pecado. Mulher não tem relação com o pecado. Tira isso da sua cabeça. Tá? O nosso autor colocou essa expressão também. Solidão e tristeza foram motivos para aparecer a mulher negativo. Solidão e tristeza não fazia parte da vida de Adão. Coloca isso na cabeça, meus queridos, porque a tristeza, a solidão só entra depois do pecado, tá? A solidão, eu já até gravei uma aula sobre isso, é uma consequência do pecado. A solidão pode levar a uma depressão, e depressão não é coisa de Deus, tá? Então grave isso, coloca isso na sua cabeça. A decisão de fazer uma mulher foi... Então, por que Deus decide então criar a mulher? Presta atenção, a criação da mulher é algo pedagógica, é para ensinar ambos os seus papéis, ou seja, o ser humano é o único ser que ele se relaciona com Deus. Então Deus cria Adão, coloca ele no Éden, e ele começou a perceber que todos os outros tinham pares, mas ele não tinha com quem se relacionar. Presta atenção, ali estava tendo um negócio de relacionamento. Então Deus cria a mulher para ensinar pedagogicamente. Então presta atenção, o aparecimento, a mulher já estava aqui, ok? Já estava na mente do Eterno. A mulher, quando aparece para Adão, um ato exclusivo de Deus, um ato que só o Eterno teria condições de fazer e fez, ela aparece para ser uma aula pedagógica para Adão. Ou seja, Adão já estava aprendendo, Deus já estava ensinando. Por isso que Jardim do Éden significa jardim de delícias, jardim pedagógico, é jardim. Por isso que as criancinhas entram no jardim de infância ou no jardim de delícia, no jardim encantado, ou seja, é um jardim onde vão descobrir as coisas. Ou seja, naquela escola teológica, naquela escola de Deus, Deus já estava ensinando para Adão, a mulher, vou dar uma aula pedagógica para você, eu vou fazer, vou ensinar na prática
como é importante você ter um relacionamento com outro ser humano. E aí entra todo aquele processo, então é apresentado para ele Eva, né? Então a criação da mulher é algo pedagógico para ensinar para ambos os seus papéis, que cada um tinha um papel muito bem definido na criação. Ponto 3, a mulher, uma pessoa necessária. Queridos, mulher é algo encantadora. Eu elenquei aqui 4 necessidades de uma mulher, ou seja, quando ela chega, alguma coisa no ambiente muda. Primeiro, beleza, tá? Quando eu olho para uma mulher, eu vejo a criação. Mas como, Fábio? Porque olha que interessante, é na mulher que a gente vê a beleza da vida sendo formada. Quando nós olhamos para uma mulher, é inevitavelmente alguns pensamentos, e um deles é o processo criador. A mulher tem a capacidade de criar, ainda de forma misteriosa, e ainda de forma assim que a gente não consegue entender, plausível, de forma clara e objetiva, mas a criação está dentro dela, porque ela dá vida a um outro ser. Como? Eu não sei exatamente, mas isso acontece dentro dela. Então mulher expressa beleza, expressa criação, mulher expressa sensibilidade. Eu sei que talvez você conheça uma mulher bruta, uma mulher ignorante, mas em regra geral, mulheres são mais sensíveis. Por isso que mulher era um número maior no ministério de Cristo. É por isso que hoje nas igrejas tem uma quantia muito maior de mulher, porque elas são sensíveis, são mais sensíveis do que os seres, do que homens, tá? Mulher fala de doçura, de ternura, então ela é algo muito necessário, porque ela vai dar equilíbrio aonde ela chega. Tá? Eu sei que existem exceções, mas a regra é essa. Tópico segundo, a criação da mulher. Ponto 1, a primeira anestesia. Ponto 2, a primeira cirurgia. Ponto 3, a primeira engenharia genética. Tudo isso foi muito bonito que o autor colocou, mas eu quero que você aprenda uma coisa que eu já disse em aulas anteriores e volto a repetir. Mulher não foi feito da costela. Não existe a palavra costela no texto sagrado. A Bíblia diz que ela foi tirada do lado. Do lado não é costela, ou seja, do lado podia ser qualquer outra parte, mas não foi costela. Ou seja, o termo costela não existe no texto sagrado, tá? Nesse ponto, então você precisa entender que ela não foi tirada da costela, ela foi tirada do lado, tá? É justamente essa a ideia do texto original, companheirismo, sensibilidade, estou do seu lado, na sua visão. É essa a ideia da expressão ao lado, tá? Quando fala de costela, ela tira um pouco o brilho, aí criou aquele jargão, né? Olha, a mulher foi tirada da costela, não é da cabeça, para ela não ser a pensadora. Tem mulher que pensa mais do que homem dentro de casa. Tem mulher que dá um show no marido, é uma mulher idônea, capaz, pensativa. A Bíblia diz que a mulher sábia edificular, se ela não fosse cabeça, vamos dizer assim, ela não educaria o seu lar. É claro que aí nós entendemos o jargão desses irmãos, para ela não ser a dominadora. Dominadora é uma coisa, ela não foi criada dos pés para não ser pisada, querido. Ela é obra-prima do Eterno, não importa a posição que ela teria sido criada, tá? A ideia do lado é justamente isso, para dar a ideia de companheirismo. Ombro é do lado, braço está do lado, tá? Então a ideia aqui não é costela, o texto original traz a palavra do lado, ou ao lado. Eu gosto muito da expressão ao lado, ou seja, ao lado, está conectado. Ou seja, existe algumas coisas que eu preciso estar do lado, que quando está do lado, está conectado, e quando está conectado, está completo. É essa a ideia, tá? Eu sei que para muitos é novo isso, mas o texto original dá isso. Eu vou conectar ao lado porque vai dar sentido a uma objetividade maior. Maravilha? Tópico terceiro,
A missão da mulher. Ponto 1. A missão de esposa. Querido, presta atenção. Eu gravei uma aula há muito tempo atrás onde eu explico a diferença entre Ishi e Isha. Eu até escrevi, tá? E eu quero que vocês entendam o seguinte, que a mulher, a palavra Ishi, Isha. Eu vou fazer um vídeo, vou escrever novamente, eu vou postar ainda essa semana sobre isso. Mas eu quero que você entenda o seguinte, que a mulher, ela foi criada para ser os olhos da alma do homem. Que isso, Fábio? Eu vou te provar essa semana, tá? Eu vou pegar o texto em hebraico, vou escrever Ishi, Isha, e vou te provar isso, que a mulher é os olhos da alma do homem. Aquilo que o homem não é capaz de ver, a mulher vê. É por isso que ela está ao lado. Quando ela se conecta, completa o ser humano, completa o homem, ok? E aí ele passa a ter toda a capacidade para administrar o mundo de forma equilibrada. A missão da esposa, então, ela é os olhos da alma do homem. Como esposa, ela é educadora. Educadora de quem? Às vezes do próprio esposo. Ela é a economista, porque mulher é expert no quê? Em economia. Tem umas gasta de forma exagerada. Isso é comprovado. Mulher tem uma tendência mais de compra. Então, a verdade é que eu estava vendo um especialista falar que eu esqueci a porcentagem, talvez eu vou falar besteira aqui para vocês, mas o índice de quem escolhe carros para comprar, o índice está nas mulheres. O homem pode até dar o palpite, mas o veredito quem dá é a mulher. Então existe já empresas que já perceberam essa tendência, já perceberam esses números, então eles estão preparando carros com toques mais voltado para a mulher, porque a mulher, o homem pode até ver, mas quem dá a palavra final são as mulheres, tá? Então ela, dentro, como esposa, ela é os olhos da alma do homem, ela é educadora e ela é economista, tá? Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar, e essa sabedoria na edificação do lar envolve todas as áreas de uma mulher, tanto como esposa, como mãe, tá? Como avó futuramente. Então isso é muito interessante nós observarmos. A missão de mãe. No período bíblico, a missão da mãe era a missão educadora dos filhos. Quem que educava os filhos no período bíblico? As mulheres, tá? Porque o homem era o provedor e a mulher cuidava de casa. Então a responsabilidade da educação ficava em cima das esposas, das mulheres. Então a verdade é que nós temos alguns exemplos bíblicos de mulheres que influenciaram os meninos. Um exemplo disso é Timóteo, tá? Timóteo teve duas mulheres fundamentais, a mãe dele, a Eunice, e a Lloyd, que influenciou a vida daquele menino de forma bíblica, embora o seu pai sendo grego, teve essas duas mulheres, a Lloyd e a Eunice, que influenciaram ele na criação das Sagradas Escrituras, tá? Hoje, o papel educativo, tá, está perdendo um pouquinho da mãe. Por quê? Porque nós vivemos num país capitalista. Hoje, se a mulher não trabalhar para ajudar o marido, em via de regra, claro que tem mulher que não precisa trabalhar, tá? Porque o marido tem uma situação muito interessante que permite a mulher ficar dentro de casa para ter essa visão aqui, a visão educadora dos filhos. Mas em regra geral, o mundo hoje é capitalista. Com a ascensão das mulheres no mercado de trabalho, também entra em pauta que a mulher precisa ir para o campo de trabalho, tá? Para ser valorizada. Existem vários fatores sociológicos, mas enfim, o mundo capitalista de alguma forma está tirando o brilho das mães educarem os seus filhos. Tem mulher que os filhos acabam de nascer, ela já coloca ele na creche, e aí ele fica lá bebezinho, 6 meses vai pra creche, tá? Aí a babá
pega porque a mãe ainda não chegou do serviço, alguém pega lá da creche, traz para casa, cuida até a mãe chegar. Aí a criança cresce, vai para o parquinho, vai para a escola e a mãe está sempre ocupada nos trabalhos, tá? Então isso é uma questão que a gente precisa reaver, nós precisa avaliar se é compensatório ou não, tá bom? Ponto de número 3, a missão como súdita do reino de Deus. Querido, eu quero que vocês analisem um texto e leva isso para a classe de vocês. Tito, capítulo 2, do verso 3 ao verso de número 5, onde a Bíblia diz, eu vou mostrar uma outra vertente para vocês, o autor foca que um casal, Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila, tiveram uma grande influência na vida de um grande erudito, de um grande orador pelo nome de Apolo, tá? Ou seja, ele estava focando, tá? Que eles influenciaram a vida de Apolo, eles orientavam de alguma forma a vida de Apolo. Mas o que eu quero mostrar com esse texto de Tito capítulo 2, verso 3 a 5, que mulheres mais velhas, tá? Devem ser orientadoras das mulheres mais novas. Eu vou afirmar aqui para vocês, a Bíblia não afirma de forma categórica a expressão velha. Tudo nos leva a crer que aqui não é termo cronológico, mas maturidade. O texto está querendo dizer o seguinte, que as mulheres mais maduras deveriam ser orientadora das mulheres mais inexperientes acerca da vida e em que áreas da vida, como esposa, como mãe. Ou seja, mulheres que já passaram por algumas experiências deveriam ser instrutoras, deveriam ser orientadoras de outras mulheres. Eu estava lendo um artigo, e eu vou colocar esse artigo no meu blog, o blog meu vai estar aqui. Esse artigo não é meu, é de um artigo que eu achei na internet muito interessante, e eu quero que você dê uma olhada nesse artigo. O papel da igreja para fazer com que mulheres mais maduras seja orientadora de mulheres mais novas. Qual vai ser a minha sugestão? Converse com o pastor, tenta criar um mecanismo de implanta isso na sua igreja, onde mulheres mais experientes começam a discipular mulheres mais novas. Cria um discipulado em algum período, pode ser mensal, pode ser bimestral, trimestral, ou seja, encontros periódicos onde mulheres mais experientes possa ensinar mulheres menos experientes acerca de pontos pontuais necessários da existência de uma mulher. Eu quero que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te provendo a tua casa, a tua família, os teus negócios, e até semana que vem, querendo Deus.